Pronto, agora esta chamada está sendo gravada. Ok. Bom, queridos, então, olhem só. Esse é o nosso primeiro encontro síncrono. Nesse curso, a gente vai fazer esses encontros síncronos ou ao vivo, como eu coloquei lá no cronograma, né? Eu uso o termo ao vivo. São encontros quinzenais, né? Então, semanalmente, eu disponibilizo algumas aulinhas gravadas, né, alguns vídeos. Eu tento ser o mais breve possível, mas às vezes eu me excedo um pouquinho, então essa semana mesmo foi um vídeo maiorzinho, mas eu pretendo que eles sejam mais enxutos para vocês terem mais facilidade de ouvir, de assistir, de digerir, enfim. Temos as aulas abertas, que estão lá no YouTube. Essas aulas são para todo mundo mesmo, se quiserem convidar, se quiserem compartilhar. Essa semana eu esqueci, a verdade é essa, de divulgar com mais antecedência, né? E ainda divulguei com o horário errado, porque a aula era às 7 e eu coloquei num dos cards às 7h30 e no outro eu coloquei às 7, uma confusão danada. Tivemos percalços, mas serão resolvidos para a próxima semana. Então, semanalmente a gente tem essas aulas, né? E de 15 em 15 dias eu pretendo fazer com vocês as mentorias coletivas, que são momentos para a gente tirar dúvida, para eu escutar vocês. Né? E, e aí eu queria ver com vocês, porque eu tinha colocado lá nas segundas-feiras, a minha ideia é que fosse nas segundas-feiras após a aula aberta. Só que a gente tem uma questão, porque a Yehudi está a 5 horas, Yehudi, de diferença da gente. Você está em Berlim, né? São 5 horas de diferença, 4 horas. É muita coisa para você ficar meia-noite, 1 hora da manhã, esperando mentoria. E aí eu queria conversar com vocês se haveria algum outro horário que a gente pudesse fazer isso, né? São mentorias quinzenais, né? E se haveria alguma possibilidade da gente alterar esse horário. E aí, o que que vocês me dizem? O que que vocês acham? Por mim, não tem problema. Teria que ser, talvez, 10 a meio-dia, né? Algo nesse sentido, para não atrapalhar aí o dia e não atrapalhar o horário de almoço também, certo? Então, aí, não sei, porque aí eu queria de fato ouvir vocês, porque também a gente pode fazer é, de 2h30 às 4h30, assim, que pega metade da tarde, né? Queria ouvir vocês, na verdade, né? Eu manteria esse horário das 12h30 É. às 4h30. Não sei se vão ser 2 horas de mentoria ou 1 hora. Não, é uma horinha, na verdade é uma horinha, é uma hora de mentoria. Então eu acho ok, gente. Bom, sei lá, Eu por acharia mim tudo bem. melhor do que período da manhã, o almoço, etc. É. A mentoria é em grupo ou é individual? Essa é coletiva, essa é coletiva, tá? Eu acho bacana a gente ter essas coletivas, porque tem essa coisa da troca, né? Vocês falando e vocês se escutando. E vai ter as individuais, mas as individuais eu marco com cada um, também quem quiser, porque eu sei que tem pessoas que estão no curso, e ponto, e já é muita coisa, porque, enfim, é um curso, tá? Mas tem pessoas que de repente se interessam em dar prosseguimento ou começar algum projeto. Então, eu vou marcar com vocês mentorias individuais com quem tiver interessado. Mas essas coletivas eu queria tentar fazer quinzenais, tá? Que também são opcionais, tá, gente? Não é, o que não é opcional é a quarta-feira, tá? Também somos adultos, pelo amor de Deus, se alguém não vier, mas é isso. Mas eu queria escutar vocês um pouquinho. Ou também a gente nem precisa decidir isso agora, porque a gente só vai ter a gente só vai ter mentoria no final do mês. Porque vocês vão ter um acúmulo de coisas para pensar, né? E aí a gente também pode ir definindo pensando esse horário melhor para os próximos dias, tá? A gente não precisa definir isso agora, não, certo? Então pensem nisso, da gente trocar esse horário. É 1 hora de mentoria coletiva, qualquer outro horário que a gente consiga fazer mais cedo, né? Até 2h30 da tarde.
Uma sugestão, Anne, talvez, mais para frente, talvez esse grupo que está aqui, para você criar talvez um mini grupo de WhatsApp que fique ativo só durante o período do curso, que aí você manda o link num lugar só, checa se o e-mail chegou num lugar só, a gente tira as dúvidas num lugar só, e essa discussão, você pode até criar enquete, enfim, a gente tira esses, a gente faz esses alinhamentos de forma mais unificada no WhatsApp, pode ser uma sugestão. Acho ótimo. Alguém tem paura? Alguém tem algum problema com o WhatsApp? Porque, assim, eu sei que rola. Porque rola. Eu sei que rola. Então, eu acho ótimo também, tá? Então, O WhatsApp é meu aliado, eu não vejo nenhum problema, acho que facilita a vida. Eu também, né? Fazer o quê? Quando eu não quero, eu silencio ou eu tiro as notificações, mas eu uso, eu acho prático, né? Então tá, então eu vou montar esse grupo. De toda maneira, também tem o Google Sala de Aula, que o conteúdo está todo lá, e lá também é um espaço ativo. Mas o WhatsApp eu acho que também é uma coisa mais ágil, certo? Então tá, então temos coisinhas a irmos conversando nos próximos dias, né? Né, de ordem prática, né? Mas eu queria agora que vocês se apresentassem, coisinha rápida, 30 segundinhos, um minutinho, né? O nome, o que que faz, o que que busca aqui, né? Só para a gente ter só para vocês se conhecerem, né? Porque assim, vocês são todos muito familiares para mim, mas vocês não se conhecem. Né? É uma turma nova, tirando a Yehudi era de uma turma e o Paulo era de outra, eles já são alunos antigos, não se conhecem também, né? E aí eu queria que vocês se falassem um pouquinho. Quem começa? Vai, Mariana, começa. Você me voluntariou, tá bom. Isso. Bom, pessoal, boa tarde, prazer em conhecê-los. Sou a Mariana Chacon, sou a filha da Edith, que está aqui na turma, estou chegando aqui por indicação dela. Eu, na verdade, talvez seja o peixe mais fora d'água aqui desse super aquário, porque eu sou do mundo empresarial, eu sou uma gerente de marketing. Então, assim, sou familiar com storytelling, até pelo meu meio, mas um storytelling muito de imediatismo, muito focado em comercial, conversão, convencimento, mas assim, contar histórias faz parte da minha vida profissional. Eu estou numa fase de transição de carreira, e nessa fase eu estou tentando me conectar com outras coisas da vida, né, que não sejam 100% conectadas ao meu dia a dia de trabalho. E nisso, no meio desse começo, dessa transição, eu me inspirei a começar um livro, no qual eu já estou trabalhando, um livro ilustrado, depois a gente faz as trocas, eu conto um pouco mais desse projeto, só que é a minha primeira aventura literária, né, enquanto escritora, roteirista, enfim, essa pretensão. Então, estou aqui para aprender, para ouvir, para ter essa troca, né, e para conseguir colocar principalmente para conseguir colocar esse projeto em pé. Então, é isso. Ótimo, obrigada. Vai lá, Paula. A Cristiane levantou a mão antes, ó. Então a Cris. Vai, Cris. Oi, gente, boa tarde. Deixa eu Meu botar nome é o óculos. Cristiane. Eu sou professora de francês do Colégio de Aplicação da Coisinha UFRJ. professora. Sim, fiz mestrado, fiz doutorado, estava totalmente mergulhada na escrita acadêmica. Só que agora, assim, eu quero realizar meu sonho de infância, que sempre foi ser escritora. Aí escrevi um livro, estou melhorando ele em algumas partes para publicar. E esse ano vai ser muito bom, que é a primeira vez que eu vou publicar um livro. E sou do signo de Áries, filha de Iemanjá com Ogum. E gosto muito de trocar ideias. E estamos aí para aprender um pouquinho mais. Tá certo. Maravilha. Quem agora? Agora pode ser eu. Então, Tá bom, vai lá. eu sou o Paulo, eu sou fotógrafo de formação e artista plástico de ter que ser artista plástico, porque é isso que eu sei fazer. Eu trabalho também com o meu marido numa editora, que é a Cara Minhoca, e a gente está morando em Gonçalves, no sul de Minas, e já fiz um projeto com a Anne, que foi Eu Tenho Medo do Monstro,
Hum. A gente está pensando em outras coisas para fazer juntos. E eu tenho. Eu ainda não sei o que eu vou fazer no final de junho, mas eu ainda vou descobrir. Mas é alguma coisa ligada com o que eu faço, que é nos meus trabalhos eu uso bordado em papel. E agora eu estou mexendo com tinta também, então eu estou fazendo uns experimentos com tinta e bordado em papel. E é isso, vamos ver o que vai dar. Maravilha. Quem agora? Posso ir? Que eu tinha entendido. Antes falei, é Paulo ou é Paulo? Temos Paula e Paulo. Paulo e Paulo. Sou Paulinha, todo mundo me chama de Paulinha, né? Fui aluna da Anne em Eu 2017, também. e numa época em que eu estava também mudando de trabalho e querendo redescobrir novas habilidades, reencontrar esse meu lado mais artístico que eu tinha deixado de lado por muito tempo, com a ideia de ser ilustradora. Só que eu brinco que eu sempre meio que decido o que eu quero antes de eu viver a experiência. E aí, com a Anne, foi um grande o momento das nossas aulas, foi uma grande descoberta. Acho que a gente experimentou, né, muitas mídias, a gente se tornou amigas, teve muita troca. E hoje, depois de pandemia e enfim, dessa trajetória que foi inesperada para mim, eu estou trabalhando com cerâmica. Os meus projetos de livros existem, mas estão bem na gavetinha, então quem sabe o curso não vai ser uma provocação para revisitar esses projetos. Mas também eu uso muito palavra e desenho na cerâmica. Então, eu acho que tudo que a gente construiu juntas ficou dentro de mim. Uhum. Eu acho que o curso, lidando com essas experimentações criativas, pode me ajudar a pensar o meu trabalho com esse meio que é a cerâmica, né? Diferente do papel. Então, eu estou animada. Bom, muito bom. Maravilha. Então, posso me apresentar? Vai lá, Edith. Edith Chacon, mãe da Mariana e do Rodrigo. Eu dei aula de português para adolescentes até 2020, ou seja, eu dei aula desde que eu me vi ouvindo e contando história para as minhas bonecas e já sabia que queria estar em sala de aula levando a literatura. E aí, com a pandemia, encerramos um ciclo e, paralelamente, eu escrevia, tinha algumas coisas engavetadas. Em 2011, eu publiquei um livro, e de 2014 para cá não parei mais. Uhum. E agora é algo que parece que não dá mais para parar, porque as coisas que não só que estavam engavetadas, mas que novas que estão saindo, né? Então, eu diria que é um mundo novo, porque não havia sido planejado, a professora sempre, né? Mas a escritora foi surgindo ao longo da vida. Quero abrir também para novas habilidades. Então, é um desafio estar com uma pessoa que eu admiro muito. Eu falei para a Elizabeth que estou com vergonha, estou constrangida, acho que eu não vou. Bom, vamos lá. Vai sim. Né? E eu faço bordados amadoristicamente, aqui tem um, né? E um dos meus TCCs, minha última pós-graduação, que foi sobre o processo de escrita sobre um livro. E ele é todo bordado, né? E aí não sei se esse livro, e eu preciso ter força, coragem, né? Porque eu fui ilustrando esse livro que ainda não foi totalmente escrito, e não sei se eu consigo ousar me ilustrar ou não concluir esse projeto, enfim, sem pressão, né, Mariana? Que eu me cobro demais. Sem pressão. É isso, prazer. Isso mesmo, sem pressão. Prazer. Maravilha, querida. E aí, moça? Hola. Olá. No falo portugués, pero soy mexicana y vivo en Berlín. Hago ilustración editorial, es como el enfoque de mi trabajo. Y me encanta dibujar en las calles, me encanta dibujar los paisajes urbanos y la gente pasar.
¿Qué más les cuento? Am, sí, también hago gestión cultural y me encanta también la gráfica, los procesos gráficos de impresión de serigrafía. Me encanta, estoy trabajando en eso bastante. Estoy con un colectivo trabajando en un taller de eso y ¿qué más? Y también con un grupo de mujeres feministas y de Latinoamérica que hacen activismo a través del arte aquí en Berlín. Y pues eso es más o menos por ahí, en esas ando. Me da mucho gusto estar aqui. Gente, bom, muito obrigada, Yehudi, obrigada, meninas, obrigada, menino. É uma alegria, é um prazer, assim, eu fico comovida, né, de estar aqui, né, de estar com um grupo e sobretudo, porque é um grupo muito heterogêneo, né, eu não sei o que acontece. Bom, eu acho que eu sei porque, na verdade, eu tenho muita resistência a montar cursos de ilustração e montar cursos de livro ilustrado. Esse curso, por exemplo, deriva de uma oficina de criação que o Paulo, a Yehudi e mais gente estavam comigo naquele momento, né? Que eu comecei acho que em 2020 até 2022. E era uma oficina de criação muito mais aberta, né? Assim, E dessa vez eu resolvi encarar o livro ilustrado, porque o livro ilustrado é esse objeto que é muito aberto, que é muito híbrido, que transita por, acho que qualquer linguagem, né? A gente consegue levar para o livro ilustrado. Mas eu tenho sempre muitos senões com essa coisa de oficina de ilustração de livro, porque eu acho que cerceia muito e eu acho que bitola muito o nosso pensamento. E acho curioso, porque cada um de vocês vem de um lugar, cada um de vocês tem uma profissão, tem um interesse, que todos passam pela arte, mas nenhum está diretamente ligado à ilustração de livro infantil, né? Embora o Paulo já tenha ilustrado livro, seja ilustrador, mas enfim, ele também tem essa coisa múltipla, essa coisa aberta, que eu acho que para mim é o mais interessante, né? Eu aprendi isso e fez toda a diferença na minha trajetória, e é me afastar do livro ilustrado, é me afastar do mercado editorial. Sempre que eu quero aprender, sempre que eu quero fazer um novo voo, um novo mergulho, é aquela coisa, né, da gente se afastar da ilha para enxergar a ilha, para ter ideia da ilha. Então, esse grupo tão diverso, estar aqui em torno de um assunto, me orgulha muito, me dá muita alegria e muita vontade de caminhar com vocês até o final de junho, né? Bom, vocês se apresentaram aqui um pouco. Na aula aberta de segunda-feira, eu falei um pouco, né, dessa ideia das muitas histórias que compõem o livro ilustrado. Eu dei preponderância à história das pessoas, né? Contei um pouco da minha trajetória, e tem muito esse lance muito híbrido de ter caminhado em diversos lugares e de só depois ter me dado conta de que o meu grande lance é a narrativa visual. Eu me cobrava muito, porque eu vivia em transição de carreira, porque eu vivia insatisfeita, porque eu sei fazer 200 mil coisas, mas e daí? Né? O que se faz com isso? Enfim, foi quando eu entendi que tudo é narrativa visual, né? Eu contei isso lá na aula, vocês se apresentaram aqui um pouco, e a gente vai, claro, dar prosseguimento a essa ideia da história das pessoas, à medida em que a gente for avançando nos dedicarmos aos diários de criação, que cada um vai ter o seu, né? Vocês vão vendo que à medida em que a coisa vai avançando, que as semanas vão passando, é muito um processo de autodescoberta, né? E de autorredescoberta. É muito interessante, assim, como a gente vai se encarando. E é interessante ouvir vocês falando sobre vocês, né? Porque eu conheço cada um pouquinho e eu sei do incômodo que é falar
da gente, né? Eu tenho horror de me apresentar. Essa hora do curso, para mim, é sempre a pior. Mas hoje eu estou numa posição muito mais confortável, porque sou eu que estou pedindo para vocês se apresentarem. E aí, agora... Eu trato muito isso na terapia, tá? Então, eu estou aprendendo a falar. Nossa, então, pois é, tem isso, né? Eu detesto, até hoje eu detesto. Enfim. Mas quando a gente muda de papel, né, a coisa muda de figura. E agora eu quero começar com vocês trabalhando um pouco dessa ideia da história dos materiais, né? Uma coisa que eu faço, gente, eu nunca utilizo um papel, um material ou um tecido quando eu estou fazendo figurino, ou, enfim, eu nunca utilizo o material conforme ele vem da loja, né? Eu sempre procuro transformar esse material porque eu acho importante a gente impregnar esse material, que é impessoal, quando a gente compra sei lá, quando a gente compra um bloco, né? Um bloco de papel numa papelaria, ele é só um bloco de papel. Mas quando a gente trabalha em cima desse papel ou em cima do tecido, quando a gente transforma ele, seja da maneira que for, a gente está escrevendo a nossa história ali e a gente está criando histórias em cima daquele material. Então, aquele material, aquela matéria, já não é mais aquela matéria original, ela já é outra. Ela já é outra, repleta de outras histórias. E se eu der a vocês, a cada um, o mesmo papel, se eu desse agora o mesmo papel, né? Se eu tirasse uma folha desse bloco para cada um e desse a mesma tinta e desse o mesmo pincel, cada um de vocês iria transformar, iria trabalhar em cima desse material de maneira diferente. Porque a mão de cada um, o fazer de cada um é único. Por mais que a gente esteja replicando técnicas, por mais que a gente esteja olhando, né, e tentando repetir o que o outro está fazendo, a mão de cada um só consegue fazer coisas, processos únicos, processos pessoais. E é esse jogo que eu acho interessante, esse jogo da transformação da matéria em materialidade, né? A materialidade é isso, é quando você dá sentido, quando você dá significado a esse material, é que eu acho o interessante no trabalho. Então, por isso que eu fiz aquela lista de materiais para vocês. E agora a gente vai começar um pouco a trabalhar em cima deles. Pode ser? Então, olhem só. Deixa eu colocar meus óculos para poder enxergá-los melhor. A gente, nas aulas teóricas, deixa eu só compartilhar aqui para a gente fazer uma pequena recapitulação. Vamos ver. Bom. Eu queria só lembrar um pouco dessa frase da Mary Shelley, né, que ela fala da invenção como uma organização de materiais que estão disponíveis enfim, são materiais que estão ali de forma caótica, de maneira que às vezes a gente nem se dá conta, né, mas ela diz algo no qual eu me baseio muito, né, que é isso, que a invenção ela não nasce do nada, ela nasce da organização de um caos, ela nasce de um, de um buscar configurar coisas, de um buscar dar sentido a coisas que já existem ali, ou dentro de nós, né, dentro do nosso corpo, ou nos materiais em volta, né? Então, quando ela se coloca, ela pega o conto Frankenstein e transforma num romance, existe ali todo um trabalho de pesquisa, de buscar, no caso dela, a matéria dela é a palavra, mas de pesquisar e de pensar de que maneira ela vai contar aquilo, se ela vai contar de maneira linear, ou se ela vai no futuro, se ela volta no passado, se ela mistura tudo, enfim.
toda essa coisa da técnica, da busca da melhor palavra, do lapidar a forma, tudo isso é a organização do caos, né? E eu acho isso importante para a gente ter em mente quando a gente vai organizar um trabalho, né? Por isso eu sempre afirmo para os meus alunos que não existe inspiração, né? A gente não se inspira para trabalhar, a gente se coloca em processo de trabalho, e é daí que vem a inspiração, é dessa inversão de uma dinâmica que é muito senso comum, né? Inspiração produz trabalho, na verdade é trabalho que produz inspiração, é dessa inversão que eu gosto de partir com os meus alunos. E aí a gente tratou um pouco daquela, né? Eu falei para vocês do Alton, que é o personagem que inaugura o romance, que abre o romance, né? E que mostra para a gente essa angústia, essa vontade louca de se colocar a caminho, de produzir algo. No caso dele, era uma viagem, era uma expedição para um lugar desconhecido, né? No nosso caso, é também meio que uma expedição para um lugar desconhecido, né? E que tem um pouco tem muito dessa mistura, né? Né? A Edith falou um pouco disso, né? Dessa angústia, dessa cobrança. Ai, meu Deus! E para mim também, quando eu vou planejar as aulas, eu vou e volto, e aí eu sofro, e aí eu não sofro mais, e aí é muito legal, e aí de repente é essa dinâmica, né? Que também vai colocando a gente em movimento. E por fim, só para recordar essa fala aqui do Barthes, né? Ele fala que escrever não é somente uma atividade técnica, é também uma prática corporal de prazer. E ele está se referindo à escrita, né? Mas eu vou me referir à criação de narrativas, porque a gente também considera o desenho como uma construção narrativa, né? Uma ilustração é uma narrativa visual. Então, quando o Barthes fala dessa escrita que não é só uma atividade técnica, o ilustrar, o trabalhar sobre a cerâmica, o pensar storytelling, enfim, tudo isso é uma prática corporal também. A gente coloca muito da nossa dinâmica corporal nisso, tá? Por isso que eu falo do corpo criador, né? É esse corpo que precisa estar em processo, certo? E aí, agora, vocês estão com os materiais de vocês aí? Como é que a gente vai... Ó, Eu tenho que buscar o meu. tá. Então, eu vou dar um tempinho para vocês se organizarem, mas antes, deixa eu só mostrar para vocês. É que a lista era imensa, né? O que a gente vai precisar? Tá, deixa eu ver aqui. Para Então, hoje. para hoje, certo. A sorte é ter sido aluna, porque eu descobri que eu tinha quase tudo. Quase tudo, né? Quem é meu aluno tem quase tudo, é verdade. Olhem só, deixa eu começar fazendo uma coisa com vocês. Deixa eu mostrar a mesa aqui, né? Vocês vão reparar, a minha mesa, gente, vocês não vão ver o tampo de vidro, mas esse papel aqui, que está aqui, é um papel pardo, porque minha mesa é uma mesa de tampo de vidro, tá? Então eu sempre forro a mesa. E esse forro é ótimo, porque ele não vai para o lixo depois, ele vira, vocês vão ver no futuro, mas ele vira livro também, tá? Tem um livro que eu ilustrei para Paulo, que muita coisa foi feita em cima desse resto de papel manchado que forrava a mesa, tá? Então, ó, eu tenho papel pardo, esse papel aqui é papel 40 quilos. Você consegue, você está entendendo, você entende, né, Yehudi? O papel 40 quilos é um papel offset.
tá? É o papel mais básico de gráfica, tá? É um offset branco, ele tem de diversas cores. Esse papel aqui, ó, laranja, meio já cortado, já mexido e tudo, ele é um papel canson, muito, muito antigo, de um tempo em que eu acho que eu nem... É de um tempo que eu estava começando a ilustrar, e aí eu criava umas coisas e tal, vocês veem aqui no verso, e eu nunca reutilizei esse papel, e aí um dia eu descobri que eu podia usar o verso, né, que eu tinha que desapegar dessas coisas antigas e usar o verso. Isso aqui é papel canson. Anny, papel canson é diferente desse papel 40 que você está falando? Ele é. Por quê? Porque o offset normal, o offset básico, como é o papel 40, ele tem uma acidez muito grande, ele tem fibras de menor qualidade, digamos assim, tá? Então ele oxida, ele é um papel mais frágil na relação com o tempo. Ele oxida rápido, em pouquíssimo tempo ele está manchado, ele se perde, ele não tem uma nobreza que o Canson tem. Agora veja, o Canson é uma marca. A Canson tem papel de muitos tipos. Tem papel Monval, tem papel para aquarela, tem vários tipos de papel. A Canson não é brasileira. E os papéis que não são brasileiros, em termos de qualidade, em termos de durabilidade, pensando em tempo, são muito melhores. Por quê? Porque a fibra é melhor. Muitas vezes os papéis da Canson são feitos de algodão e não de celulose. E quando são feitos de celulose, são uma celulose melhor, tá? E tem e a acidez é mínima ou nenhuma, né? Muitas vezes você vai ver escrito na capa do bloco assim, pH neutro. Isso significa que esse papel daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, provavelmente não vai ter nenhuma manchinha de tempo. O papel 40 tem, tá? Ele solto, ele sozinho. O papel sulfite, que também é do tipo offset, porque offset é um nome técnico que a gente usa em gráfica. O papel sulfite também é um papel muito frágil, ele tem uma acidez muito alta, tá? Essa é a diferença técnica, tá? Então, assim, aquarelistas usam o papel Canson de 200 gramas ou o papel Hahnemühle. Não é por uma afetação, é por pura necessidade. Porque são papéis que aguentam água, porque eles têm uma gramatura maior e porque o fato da fibra do papel ser longa, quando você joga a água e passa o pincel, com delicadeza, né, que aquarela a gente não esfrega, mas assim, quando você passa o pincel, o papel não esfarela. Se você vai fazer isso numa cartolina, num papel 40 quilos, vai esfarelar, tá? Então o aquarelista usa esse tipo de papel mais caro por causa disso. No Brasil ele é mais caro, porque a gente importa esse papel, a gente não produz aqui, a gente traz ele de fora, então a gente paga o preço do euro, ok? Mas na Itália, eu comprava esse papel a 2 euros, a 1,50 €. Lá é muito barato. E eles têm todo. Aí você começa a ver, assim, papel Fabriano. O papel Fabriano é porque é da cidade de Fabriano, e lá eles têm uma fábrica de mais de 400 anos que produz papel e tal. Então tem essa diferença, ok? Não peço, eu nunca trabalho com esses papéis muito nobres. Eu desapeguei deles completamente, tá? Com o tempo. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho papel sulfite, rascunho, porque tudo que isso aqui é se não é minha monografia, é minha dissertação. Ó. É a monografia da graduação de História, agora recentemente. Por quê? Eu imprimo muito. Eu sou dessas que imprime, recorta, cola, eu remonto. Tudo que eu escrevo, depois eu imprimo, aí eu recorto, aí eu mexo, coloco para um lado, coloco para o outro, refaço, recolo o capítulo todinho, tá vendo? E depois eu não jogo isso fora, eu uso o verso, ou eu uso o próprio, tá? Porque dá uma textura interessante.
Esse painel que vocês estão vendo aqui atrás, gente, é tudo de papel 40 quilos, cartolina e papel pardo, tá? Ó, isso aqui é um papel de embrulho que eu trouxe lá de Sarmed. Até hoje eu não usei, chegou o momento. Esse é o papel pardo comum. Isso aqui é uma folha de molde, de revista de molde de antigamente, que eu achei que também já estava na hora de começar a desapegar. Esse painel aqui, ó, essa parte aqui do painel, é uma textura que eu vou fazer com vocês, que eu quero fazer com vocês, tá? É uma técnica de carimbo. O que mais? Ó, esse aqui é um papel. É um papel offset, só que ele tem uma gramatura maior. O papel sulfite, aquele que a gente escreve e imprime coisa, né, normalmente, ele tem 70 gramas, ele é muito fininho. Esse aqui tem 140 gramas. Ele é mais grossinho. Tá? Ele é branco, ele é da marca Kit. Ele é branquinho, normal. É escolar. Ele é escolar. E, gente, que eu separei recentemente, que eu comecei a jogar fora, eu me desfiz do meu arquivo de pasta suspensa. Eu estou mexendo, enfim, tô pensando outras maneiras de guardar documento, contrato de livre e tudo. E eu tinha um monte de pasta suspensa, que são aquelas pastas de arquivo que você bota assim em pezinha, né? Ó. E aí falei, nossa, mas eu vou jogar isso fora? Não vou, né? Porque também é um papelão, é um papel craft grossinho. Ó. E ele vai virar alguma coisa, com certeza. Ó. Um montão, imagina se eu ia jogar isso fora. Então, gente, é papel, tá? Tem papel cartão, tem papel. Cadê? O que mais? Ó. Esse aqui é papel craft também, tá? Só que ele é cortado tamanho A4, ele vem um bloquinho assim. E eu uso, gente, eu vou em papelaria comum. E por que que eu fiz isso? Por que que eu desapeguei? Porque a gente não pode ficar escrava de material importado, por duas razões. O preço, que é extorsivo, é abusivo, e outra coisa, quando na pandemia eu estava fazendo. Eu estava montando a criatura, que é aquela escultura de papel grandona. Quem não conheceu ainda, conhecerá em algum momento, porque eu só falo dela em todo lugar que eu vou. Ela está ali, guarda, tá ali no cantinho. Eu tinha que fazer essa escultura em papel, e ela tem 1,80 m de altura. Imagina uma escultura de papel, o tanto de papel que eu precisava para montar essa escultura, porque era a minha pesquisa do mestrado. E não tinha papel. Primeiro, porque as papelarias estavam fechadas. E segundo, quando elas reabriram, tinha escassez de material. E eu não podia. E assim, eu tinha começado essa escultura pensando em outro tipo de trabalho. Eu ia usar o ateliê de estilogravura da UFRJ, eu ia para lá, eu ia usar tinta de estilogravura, eu ia usar prensa, era todo um rolê completamente diferente. Em casa, trancada, no claustro, eu não tinha a menor possibilidade, então eu comecei a mexer nesses materiais. E quando você coloca tinta sobre o papel, esse papel muda de figura. Ele ganha dois tipos, ele ganha nobreza porque você imprimiu sua marca nele, e porque a tinta garante
Uma tinta é feita de aglutinante, né? Que é o que dá a liga dela, o corante, e também algo que faz com que ela não mofe, não estrague. Fala, Paula. Gente, pode abrir o microfone e falar, tá? Ah, você falou dessa tinta de estilogravura, aproveitando que você está falando das tintas, ela é uma tinta que equivale a qual tipo de tinta? Eu não sabia que tinha uma tinta específica para Ela, estilogravura. ela parece. Eu tenho ainda um potinho dela. Você tem aí alguma, Paulo? Ela parece a tinta a óleo. Por que eu pedi tinta a óleo e tinta acrílica? Eu tenho essa que é a Speedball, que é Ó, preta, e a branca. Elas são então. super caras, mas Se eu ela é fosse, bem oleosa. é isso. Se a gente for buscar uma comparação, é a tinta a óleo. Por isso que eu pedi para vocês tinta a óleo, tá? Por quê? Porque a tinta a óleo tem uma plasticidade, ela tem uma capacidade de esticar no papel muito diferente da tinta acrílica, muito diferente da tinta guache, muito diferente da tinta PVA, Uhum. tá? Essas três que eu falei, PVA, guache e acrílica, elas são miscíveis em água e elas secam muito rápido. Então, tem coisas que a gente consegue fazer muito bem com a óleo, ou com a de serigrafia, a de estilogravura, e tem coisas que a gente não consegue, né? Mas a Então, PVA estava na lista, né, também. tava, porque Ah, eu uso muito, eu uso tá muito. bom. Boa parte desse painel aqui, ela é feita com tinta acrílica, com tinta PVA. Porque também tem uma outra coisa. Tinta acrílica, tanto é que eu nem tenho mais. Tinta acrílica, gente, para ilustração, por exemplo, André Neves. Vocês conhecem o trabalho do André, né? Mais ou, né? Para quem não conhece, mas assim, é um super ilustrador popular. Depois eu mostro uma ilustração dele. Ele necessita que a tinta que ele trabalha seja uma super tinta bacana, beça de trabalhar. E tinta acrílica boa não tem no Brasil. Acrylex, Corfix são péssimas, porque elas têm, o aglutinante delas é horroroso, é uma cola, é uma resina, que eu não sei o que danado é aquilo, que você, assim, você passa ela no papel, forma um plástico, e nada mais nasce ali. Aí a gente começa, brasileiros que somos, a gente começa a engendrar coisas, né? Quando eu uso tinta acrílica ruim, nacional, que eu evito ao máximo, eu uso também laquê. Isso aqui é um laquê da Aspa. Isso aprendi na Itália. Pode usar também aquele impermeabilizante de artista plástico, mas eu uso esse aqui mesmo que é mais barato. E ele é cheirosíssimo. Por quê? Porque depois que eu pintei com a tinta acrílica, se eu quiser jogar lápis de cor em cima, se eu quiser jogar giz pastel em cima, né, que é tipo um giz de cera, eu preciso que essa tinta acrílica perca um pouco dessa película plástica que ela tem. E isso aqui ajuda, tá? Este não é um problema para Yehudi, que mora em Berlim, tem tintas acrílicas maravilhosas à mão. Para nós é um problema, tá? Mas tem uma tinta acrílica que eu acho incrível, que é muito boa, que é da marca Van Gogh. Você tem, Paula, aquela bisnaga? Tenho aquela marca, acho que é Amsterdã, né? Lembra? Amsterdã é Van Gogh. É Van Gogh. É Van Gogh. Se você Eu olhar, tem pequenininho. áreas há muito tempo e eu morro de pena de usar. Eu Então, pois uso aí dá isso. ciclo. Porque é assim, gente, uma bisnaga assim, desse tamanho é papo de R$ 100. Vale a pena, tá? Eu não estou fazendo apologia à pobreza, mas assim, eu gosto sempre de mostrar que existem possibilidades para a gente trabalhar, tá? Assim, ninguém precisa necessariamente ter a tinta Amsterdã, né? Até porque parece que eu acho que a Amsterdã fechou, então acho que a gente tem são ainda as do estoque. E aí enfim, tem essas coisas, tá? Eu uso sempre. Deixa eu ver. Ó, PVA.
É da Acrylex. Já, ó, tinta PVA é tinta de parede, certo? Dá para comprar também, gente, um galão menorzinho, né, de tinta branca e comprar corante. O problema é quando mistura com o branco, o vermelho, por exemplo, você não pode fazer isso, tem que comprar o vermelho mesmo. Porque se você compra o vermelho, um corante vermelho e mistura com o branco, vai dar rosa. Tá? Então, assim, tinta PVA. E aí eu compro o primeiro amarelo que eu encontrar. A gente tem da Acrylex e a gente tem várias marcas. Isso também é PVA. E tem uma outra escrito Chalk, Chalk, que também é boa. É tipo Chalk, que é aquelas de... Tava na moda festinha de... Festa? Com aquele efeito escrito em lousa de giz que você pega. Então as pessoas faziam aquele painel com tinta Chalk. E aí popularizou e a gente encontra agora para vender. Isso tudo, gente, é tinta mais barata. Tem a tinta de serigrafia e tem, que é incrível, tinta de serigrafia é incrível. Eu, no momento, não tenho, tá? Eu tenho, por causa disso, na pandemia eu precisava, não tinha, comprei, comecei a usar a tinta óleo. A tinta óleo não mistura com água. Para a gente trabalhar com a tinta óleo, precisa um vidrinho desse de água raiz. Ou algum solvente. Solvente que pedreiro usa em construção para limpar pincel também serve. Mas esse aqui dá super conta, um vidrinho desse. Tá? Então eu uso. Vocês reparem que eu sempre compro a branca maior, porque branco a gente usa muito porque mistura e tal, certo? Quase nunca eu compro preto, mas se vocês quiserem, comprem. Por que eu quase nunca compro preto? Porque eu prefiro fazer o preto gráfico, que é a mistura de todas as tintas, que pode dar um marrom estranhíssimo, mas dá preto, tá, gente? É um preto que a gente chama de preto gráfico. E é um preto incrível, porque é um preto único. Você nunca mais vai refazer aquele preto naquele mesmo tom. E ele se relaciona exatamente com as tintas que você está usando ali. Quando a gente for falar de cor, só cor, vocês vão entender melhor. Mas isso cria uma harmonia na paleta que o leitor ou o espectador da obra, quando vê, é óbvio que ele não vai falar, ela usou a tinta gráfica das tintas que ela tinha. Ele não vai dizer isso. Mas a gente vai saber e ele vai sentir um conforto visual por conta de harmonização de composição, certo? Isso tudo faz diferença. Por isso que eu compro 3 cores, vermelho, amarelo e azul. Como eu tenho esse azul aqui, eu comprei esse mais clarinho. Compro uma branca, eu tinha a preta, tá aqui. Ok? O que mais? Perguntem-me, gente. Pergunta coisas aí, senão eu saio falando. E tem outra coisa que eu ia falar. Ah, olha só. Outra coisa que eu aboli na pandemia, mas que eu encontrei ontem, por isso que eu comprei. Ó, essa aqui é uma cola Art Fix. Antigamente eu usava uma cola chamada Polar Art, que é da marca Polar, só que é escrito Polar Art e ela tem a tampa roxinha. Na pandemia eu não achava de jeito nenhum. E eu comecei a usar a cola de isopor. Tanto é que eu botei na lista de vocês cola de isopor. É claro, gente, assim. Eu também estou falando o seguinte: o bairro onde eu moro é um bairro muito afastado. E tem uma super papelaria chamada Caçula, que é uma loja que a gente tem aqui no Rio, que é uma rede muito grande. Mas não tem quase nada na Caçula. A Caçula de Campo Grande é muito diferente da Caçula do centro. Então eu tenho essa dificuldade. Eu só consigo comprar coisas muito legais quando eu vou na do centro ou na de Copacabana. A de Campo Grande não é muito legal. E se eu peço para entregar, eles têm um sistema de entrega muito ruim. Então tudo isso é algo, gente, que faz parte da criação.
tá? Na criação, a gente precisa saber qual é o suporte que a gente tem para a nossa produção. Não adianta nada eu projetar que eu vou fazer uma escultura em papel canson, que eu vou fazer em Fabriano. Nossa, e aí eu vou precisar de 5 quilos de papel Fabriano, de 1 quilômetro de papel Fabriano. Eu não vou ter, porque é caríssimo, é irreal. Então a gente tem que trazer a nossa criação, gente. Isso é busca de materialidade também, né? Para a nossa realidade. É factível isso, eu querer fazer uma escultura de 1,80 m né, de papel, uma escultura que tem 1,80 m, é factível, Fabriano? Não é factível, é possível que eu faça de papel 40. Beleza, então é com isso que eu vou trabalhar, certo? Bom, mas aí voltando a falar da cola, eu usava de boa e uso, na verdade, a cola de isopor. Elas não têm a mesma composição, mas elas fazem o mesmo serviço, que é colar, nunca mais soltar e não manchar, e nem enrugar o papel. Só que se vocês olharem, a composição é diferente. Se vocês forem ler, não é a mesma composição, a tinta de isopor tem álcool, a Polar Art não tem. Então eu comprei um vidrão de Polar Art, que eu não sei quando é que eu vou encontrar novamente. Tá? E aí, minha gente, vamos lá. Querem perguntar alguma coisa? Qual que é o material para agora? Tudo que vocês puderem trazer para a mesa. Eu vou começar, na verdade, eu vou começar com a tinta PVA, que é mais fácil. Pode ser? Pode substituir a tinta PVA? Pelo quê? Então, porque eu tenho tinta de parede branca. Então, pode ser. E eu tenho os corantes, então eu misturo Pode e ser. faço Pode tinta. ser. Pode ser. Show. Beleza. Tá? Os rolinhos, vocês vão ver, ó, esse aqui tá super ruinzinho, a espuma dele já foi, mas mesmo assim eu uso porque dá uns efeitos legais. E o pincel, gente, é isso aqui, ó. Ó. Isso aqui deixa o pessoal voltar, que eu falo dos pincéis. Eu tô ouvindo, tá, Anne? Eu fui só buscar, mas botei o som alto. Gente, ó, outra coisa. Isso aqui, ó, é pincel de aquarela. Cadê? Ó. Isso aqui, esses pincéis que eu estou mostrando para vocês, são pincéis de aquarela, de pelo de Marta. Tá? Isso aqui é para aquarelista. Isso aqui é do tempo em que eu cismei que eu era super aquarelista. Que eu era fluida. Olha essa coisa da autodescoberta como é. Um professor meu falou, nossa, mas você é tão fluida. Eu acho que a aquarela é a sua cara. E eu não me conhecia nada, e eu queria acertar, e eu queria fazer coisas belas, e eu achei que eu era aquarelista. E aí eu fui, nessa época eu estava, foi em Sarmed isso, e eu achei muito incrível entrar numa papelaria e me encher de pincel, de pelo de Marta, de caixinha de aquarela. Essa aqui é aquela Winsor & Newton, que é a mais tradicional. Essa aqui não, essa aqui é outra marca, mas enfim, eu achei que era super de boa e que eu era, que eu ia fazer coisas incríveis. E eu odeio aquarela, eu não sabia o quanto eu odiava, e passei, e assim, descobri com esses materiais. Isso, gente, é jornada de autodescoberta. Por isso que eu implico muito com pessoas que cismam com determinada técnica. Né? Então eu combato muito isso. Eu procuro deixar, assim, tentar fazer com que os alunos descubram os materiais, brinquem com os materiais.
Então, isso aqui a gente não vai usar nunca. Nas minhas aulas, não comprem pincel caro nem pincel importado. É esse aqui, ó. Esse aqui não. Esses aqui. Isso aqui é tigre. Eu faço um merchandising danado, né? Não ganho R$1. Mas é tigre, aquele pincel de cabo amarelo. Esses largos, de preferência. Mas pode ser esses mais fininhos também que funcionam. E uso, gente, uma coisa que eu recomendo muito para vocês. Ó, essa caixinha. Ó, tem a caixinha. Ó, primeiro deixa eu mostrar. Esse aqui é um rolo. Esse rolo é do tempo de quando eu descobri a monotipia. A monotipia é algo que eu trago para a vida. E é muito do que a gente vai usar agora. Por quê? Porque a monotipia é essa brincadeira de prensar, de carimbar, de estampar. Você vai fazer roupa com isso, você vai fazer trabalhos lindos. A monotipia é um universo sem volta e sem limites. Isso aqui é um rolo de borracha, de serigrafia, tá? Que eu uso bastante. E dentro dessa caixa aqui, eu que fiz, ela é toda pintadinha que eu pintei. Ó, tem coisas dentro dela. 1 milhão de coisas, ó. Rolo de fita crepe, de durex, tampinha velha. Enfim, é uma caixa, gente, de bagulho. Resto de emborrachado. Resto de esponja de lavar louça. Espátula. Espátula também. Porque tudo isso ajuda a gente a criar textura, a brincar com textura, tá? Lixa, que é algo que a gente, em algum momento, eu vou pelo menos ensinar para vocês coisas bacanas de fazer com lixa, né, sobre a tinta. Então, essa caixinha aqui, gente, que não precisa ser uma caixa, eu botei na caixa porque eu ia dar aula para vocês e achei bonitinho botar numa caixinha. Mas é isso, assim, é guardar trocinho. Porque todos esses trocinhos podem gerar coisas incríveis na hora da gente criar, tá? E aí, Deixa eu falar, eu descobri uma coisa muito incrível. o quê? Uma loja de material de construção tem essas espumas e quando eles assentam o cimento na parede, eles passam para deixar lisa. Ah, Olha isso. aí, tá vendo? Tem coisas, assim, tem coisas incríveis que a gente descobre, assim. Essa espuma, ou é só a densidade que é diferente? Espuma me interessa. Ela é uma espuma multiuso. Tá. Bloco de espuma. Show, obrigada. Fotografa pra gente depois, Paulo, bota no. Quando eu montar o grupo do WhatsApp, aí você manda pra gente. Ah, beleza. Ó, é isso aqui, gente, é um papel texturizado. É um papel offset comum. Essa textura aqui eu fiz com tinta óleo. E esse rolo de borracha que eu mostrei para vocês. Tá? Esse aqui não. Esse aqui eu fiz com essa. É tinta preta, tinta acrílica preta, daquela boa zona, Amsterdã. Era o finalzinho dela. E eu resolvi finalizá-la com grande estilo, com essa, com essa espátula aqui. Tá? Ai, não tem espátula em casa, gente. Pode ser uma faca, pode ser qualquer coisa reta. Pode ser até. O quê? Não sei. Mas qualquer coisa reta, gente. Dá para fazer espátula com qualquer coisa reta.
Olha só que legal, um rodinho de pia, Dia. certo? Então, a partir de hoje, quem ainda não é, vai virar um catador de lixinho e de coisinhas insuspeitas pela casa. Rolo de macarrão. Quem é que aqui abre massa? Eu não abro, mas eu tenho rolo de macarrão. Também pode gerar coisas muito interessantes, certo? Às vezes a pessoa não tem um rolo de borracha, mas pode ter um rolo de macarrão. Quem aqui um dia já fez biscuit, tem um rolo, porque eu não separei, mas eu tenho ainda ele. Do tempo em que eu achei que também biscuit era um negócio super legal de usar. E também pode funcionar. Um monte de coisa pode funcionar, gente. E o lance desse nosso início aqui, aliás, o lance desse curso é experimentar, tá? E aí, pensando nisso, eu vou virar um pouquinho para cá. Será que eu fiz bobagem? Ó, tem uma outra coisa, gente. Então, falei para vocês que a gente ia começar com tinta PVA, né? Então, eu vou separar aqui. Vou guardar todos os meus pincéis bacanas, que eu não vou usar. Ani, eu não Fala. comprei ainda tudo, então essa PVA eu só tenho amarela, não comprei as outras cores ainda, não. Perfeito. Você tem lápis de cor ou giz de cera? Tem lápis de cor, tem tinta acrylex branca. Essa acrylex é o quê? É o quê? Guache, acho que É é guache. acrílica? É guache? Perfeita. Perfeita. Show. Então a gente vai começar, gente, com o que a gente tem, tá? Eu coloquei uma lista muito grande, eu sei, tá? Nem talvez precise comprar tudo. Eu sei que é tarde também para eu dizer isso. Eu acho que vocês vão gostar de tudo, eu acho que a título de experimentação tudo vale, certo? Mas assim, a gente vai começar com o que a gente tem. O que a gente vai fazer primeiro aqui? Vamos pegar qualquer papel que a gente tenha. Anny, deixa eu tirar uma coisa rapidinho. Eu Fala. PVA, porque as minhas PVAs estão acabadas. Só que eu achei aqui que eu tinha essa acrílica fosca. Deixa eu tentar te mostrar. É da Acrylex também. Tá vendo? Usa, pode usar. A tinta acrílica da Acrylex, gente, vou fazer agora vou fazer o propaganda ao contrário dela. Ela só não é boa para, sei lá, para uma ilustração do tipo André Neves, Entendi. A gente. entendeu? Pra gente criar textura, ó, vai que é uma beleza. Tá ótimo. Embora o André o André usava, talvez ele até ainda use, mas ele tem lá as mágicas que ele faz. Né? Mas ela só não serve para coisas muito refinadas. Mas para nós é perfeito. Então, olha só, o que a gente vai fazer? Esse momento de criar textura, gente, é o momento da não racionalização. Quanto mais, se pensar, não faz. Se pensar, trava. Então, esse é o momento em que, quando a gente está em casa, eu gosto, quando já está todo mundo dormindo, tarde da noite, ou quando eu coloco uma música, ou às vezes, eu estou trabalhando agora num livro em que eu coloco notícia pesada de geopolítica, porque eu preciso daquela atmosfera que vai me dando de ódio para trabalhar em cima dele. Então eu uso, sabe, uma música, um som ambiente, ou silêncio total. É o momento da não racionalização, certo? Não é o momento da gente não ficar pensando, eu não sei fazer, ai meu Deus, ai não. Porque não tem certo e nem errado. Esse é o momento da liberdade absoluta. E uma outra coisa que também faz toda a diferença para nós. Quando a gente trabalha sentado, deixa eu tirar essa luz e botar para cá, que eu acho que vai funcionar melhor.
Criou uma sombra aqui, mas eu acho que dá bom. É o seguinte, quando a gente trabalha sentado, a gente tem esse movimento aqui do braço, tá? Ou a gente tem esse movimento aqui. Quando a gente levanta, a gente amplia esse traço, essa liberdade enormemente. A gente, eu hoje vou trabalhar aqui na mesa porque eu quero que vocês me vejam daqui. Eu preparei desse ângulo. Mas depois eu vou experimentar vir para cá, para a parede. Porque trabalhar vendo assim e trabalhar vendo em pé são coisas diferentes para nós. Tanto para ver quanto para trabalhar, quanto para pintar. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Peguem a tinta que vocês tiverem. Todo mundo tem rolo, pincel, um pincelzão. E vou pegar aqui as espátulas. Deixa eu colocar meu óculos. Ó, eu vou trabalhar com esses papéis. E vou trabalhar com. Ó, vou trabalhar com rolo, pincel e uma espátula. Aí, gente, é o seguinte. A gente pode, ó. Eu tenho esse prato aqui, que é um prato branco. Velhinho, velhinho, tá? Que eu uso para colocar tinta. Mas eu também tenho azulejo e eu também tenho esse piso aqui que está até quebrado. Tá vendo? Ele quebrou. Ele é grandão. Por que eu peço branco? Na verdade, eu peço a cor lisa. O branco, gente, é porque é para você ver com mais clareza a cor com a qual você está trabalhando, tá? Mas aí não tem problema. Usa o que tiver, certo? Não tem nada hoje, não tem nada agora. Não tem problema. Ah, sabe o que eu tenho também? Isso aqui é um vidro que eu acho. Para ver? É um vidrão que eu acho que era um tampo de alguma coisa de fogão. Era de algum eletrodoméstico, mas é um vidrão que eu vi que eu não joguei. Não, minha mãe me deu, minha mãe separou e me deu. A origem eu não sei, mas tá vendo? Também serve. Nada disso foi comprado, gente, só o prato. O prato foi. Não, o azul, óbvio, o piso também, porque, né? Claro que eu comprei o piso, mas não era assim, não comprei para isso, eu tinha, catei em casa, tá? Então, vamos lá. Edith, vou me juntar a você no amarelo. Vamos lá. Mas qualquer cor, gente, ó. Uma coisa que a gente vai precisar é água, eu não peguei água. Vou pegar aqui, peraí. Vidro, eu tenho esse potão de vidro. Eu acho melhor vidro porque ele dá mais estabilidade. Por quê? Porque a gente precisa imediatamente mergulhar Se for trabalhar o rolo e o pincel, o ideal é que a tinta não seque no rolo, porque senão estraga o rolo, tá? O que a gente vai fazer nesse momento, ó? Trabalhar com textura. E aí, gente, é na folha inteira. Vou trabalhar primeiro essa daqui, que é uma folha de papel sulfite. Ó, deixa eu ver se eu giro aqui. Na folha todinha.
posso pegar com pincel, mas aí, ó, usa a folha inteira. A tinta PVA é maravilhosa, assim como a tinta guache, a tinta acrílica, todas essas que misturam com água, acrílica, guache, PVA, a... qual a outra que eu ia falar? Esqueci. Elas são muito boas porque elas secam rápido. Pode ver que já está secando. O que vocês estão fazendo já está secando. O mais importante aqui, gente, é o gesto. Não é perfeição, não é nada. É o gesto de cobrir Pinta uma página inteira, depois passa para outra, é isso? depois passa para outra. Sem. Tá E- vendo? Ó, aqui, ó. Fiz uma, fiz duas. Mas você deixou uns espaços vazios de propósito, é isso? Não, porque a tinta não chegou naquela parte do papel. E tá ótimo, entendeu? Esse espaço que a gente. É quase uma imperfeição, Ah, tá? eu achei que fosse artístico, proposital. Não, não é. E aí você vai ver que super vai rolar, ó. Tô com a espátula agora. E é uma folha para Uma folha para cada coisa. coisa. Não elaborem, gente, assim, não fiquem pensando, ai, vou fazer bolinha, nada disso. Esse momento, ó, é o momento desse gesto aqui, do gesto grande. Com o Pode pincel misturar. bonito. Não, não é, não, ó, pode misturar cor. E eu vou mostrar para vocês já já que isso não é maluquice. Que isso, inclusive, é algo muito instrumental. Isso, além da gente estar criando um papel, né? A gente está aqui desenvolvendo materialidade, tá? Teorizando é isso. Mas a gente está criando um papel único. A gente não está usando o papel de presente que a gente comprou na papelaria, a gente não está comprando papel enfeitadinho da papelaria, a gente está criando o nosso próprio papel. Ó, e vocês vão vendo aqui, ó, que nesse papel que eu estou usando para cobrir a mesa hoje, já está ficando uma mancha interessante também. Então, isso aqui, esse papel canson que eu tinha mostrado para vocês, que eu usei o verso, é isso. Tá vendo?
E aí eu posso vir com um branco, ó, Edith, vem com um branco agora, ó, por cima daquele que eu já tinha feito. Isso já dá outra textura. Tá vendo? Se eu coloco mais pressão ou menos pressão, quando eu passo o rolo no papel, eu também coloco mais ou menos tinta. A tinta fica, né, aparece mais ou aparece menos. E vocês vão reparar que vocês estão fazendo e ela seca quase que imediatamente. Então a gente já consegue, daqui a pouco, fazer outra coisa sobre ela. Sujeira. Vou usar agora uma das minhas pastas suspensas. E aí, vou colocar outra cor. Ó, em cima. Ô, Anne, Oi, quantas folhas você acha que é bom para fazer? vai fazendo. A gente já vou partir para outra parte do processo. Certo. Tu já fez quantas? Eu fiz 4. Tá, Uma em cada tipo de papel. Não, sulfite bastante. beleza. A gente já vai partir para outra. Ó. Aí, ó. Lembrando aqui da caixinha. Ó, eu posso pegar a tampinha, essa tampinha, posso passar aqui nesse prato, ó,
a tampinha. Posso passar nesse prato com a tinta e ir fazendo círculos. São todas possibilidades. E a gente já vai conseguir criar uma outra camada de história, marcar esse papel de uma outra maneira. Diferente. Todo livro que eu vou fazer, gente, eu começo dessa maneira. Por quê? Só para criar papel diferente para eu trabalhar no livro? Não, porque esse momento é um momento muito bom de silêncio. Isso aqui é quase que uma meditação. Né? É um momento de brincar com possibilidades. Né? E aí os insights surgem. E na medida em que os insights surgem, a gente anota. Vocês já têm folha seca aí? As folhas de vocês já estão secando? Duas folhas? Duas Oi? cores? Era para juntar duas cores. Não, é para trabalhar ali com o que você quiser, da maneira como você achar. Eu acho com a tinta que você tiver, com a cor que você tiver aí, no caso. Uhum. Aí, olhem para cá só um minutinho para a câmera, para cá, né? Quando eu falo para vocês dos insights e e da importância de se anotar, né, de ir anotando os insights. Isso aqui é um dos diários. Eu tenho pilhas, tá? Eu coloquei aqui alguns. Ó. Ó. Aqui são alguns deles. Mas olhem para esse aqui que está aberto. Por quê? Porque eu trabalhei aqui, ó, esse era exatamente um momento no qual eu estava trabalhando com textura, tá vendo? Ó, isso aqui é textura, isso aqui, tudo isso aqui, ó, são essas texturas que eu fui fazendo. E esses insights vão acontecendo, ideias, coisas vão passando pela minha cabeça, e é a hora que eu vou anotando aqui, tá? Por isso que eu falo para vocês da importância de ter sempre o diário à mão. Ah, mas na hora eu não tinha. Não tem problema. Ó. Olha quanta coisa que às vezes eu anoto em papel, em qualquer papel que eu tenho, e depois eu venho aqui e colo. Isso é uma ferramenta de autoconhecimento sensacional e de desenvolvimento de projetos também. Ó, esse meu rolo aqui, eu vou colocar logo na água para ele não, para a tinta não secar nele. E o pincel também, tá? Porque essa tinta seca rápido e uma vez seca, nunca mais sai, nem do pincel e nem do rolo.
Hum. Opa. Enquanto vocês estão aí, eu vou abrir aqui uma coisa para mostrar para vocês. Tá todo mundo aí? Cadê? Tá, eu vou mostrar para vocês aqui o PDF de um livro. Eu vou falar dele melhor, mas em um outro momento ainda. Mas é que agora, assim, só para situar vocês um pouco no porquê da gente estar fazendo isso e do resultado disso prático. Prático e quase que instrumental, tá? Porque não necessariamente vocês vão usar da mesma maneira que eu. Oh, meu Deus. Cadê? Abriu? Tá todo mundo vendo? Sim. Sim. Esse é o PDF de um livro, gente, que eu fiz ano passado. Ele saiu em novembro do ano passado. Eu vou passar rapidinho as ilustrações. Aqui, ó. Eu normalmente, nas minhas ilustrações, misturo colagem e desenho, né? Por exemplo, essa menina aqui, que é uma personagem chamada Mariana. Se vocês olharem o fundo, a roupa dela, né, a camisa amarela e o coletinho vermelho, listrado, tudo isso é colagem com texturas como as que a gente está fazendo agora. Se a gente olhar para cá, para essa cena, as árvores, a cerca, também é com esse papel que a gente está texturizando agora. Essa cena dela andando, também, ó, o chão, o tapete, a camisa, tudo é colagem de texturas como as que a gente está fazendo. Aqui, ó. Aqui. Esse nem é o PDF final do livro. Mas olhem como eu trabalho muito as texturas. Como eu trabalho muito com a colagem dessas texturas aqui, ó. Isso aqui, esse cabelo azul dessa personagem, é uma brincadeira com aquelas texturas em tinta a óleo que eu mostrei no início da aula. Certo? Então, esse é o jeito mais instrumental de usar essas texturas. Mas o que eu acho mais gostoso, o grande lance delas para mim, é o momento em que a gente consegue silenciar tudo que a gente está fazendo e pensar do jeito menos operacional possível. É ir criando. Ó, eu aqui usei só amarelo e azul e branco, e eu criei 1, 2, 3, 4 coisas completamente diferentes.
E agora eu posso vir, ó, com lápis de cor. Ó, o lápis de cor, gente, eu recentemente... O meu lápis de cor favorito é o Carandache. Mas também naquelas. O meu acabou, eu precisava de novos. A Faber-Castell, que não me dá R$ 1, gente, para fazer essa propaganda, mas ela tem essa linha aqui, que é a Soft, que é esse lápis de madeira preta. Ele é, ele é muito macio para fazer a ponta, tá? E as cores do grafite são muito boas, tá? O corante que eles usam, o material que eles usam para fazer essa mina do grafite é de boa qualidade. Então, eu recomendo os da Faber-Castell. Se não forem esse, os aquareláveis. O aquarelável tem só o incômodo de, se jogar água, ele mancha. Mas nada que primeiro, cuidado em não deixar cair água. Segundo, pode pegar aquele laquê que eu mostrei para vocês ou o impermeabilizante que evita o incômodo de manchar o lápis aquarelável, tá? Mas são os mais macios. E são lápis que daqui a 10 anos vocês ainda vão ter e eles ainda serão bons. Esses verniz também são a mesma coisa que isso? Mostra o verniz. Cadê? É a mesma coisa. A diferença é que esse a gente usa para materiais artísticos de fato. Assim, se eu imprimir uma ilustração em fine art, num papel de pH neutro, para eu vender para um cliente e tal, ele não vai usar, eu não vou usar a laquê para impermeabilizar a fine art que eu vou vender para o moço. Eu vou usar esse que você mostrou, tá? Depois vocês podem mandar a foto do verniz no grupo? Sim, sim. Sim, sim. Podemos. Aí, gente, ó, em cima disso que eu criei, dessa textura, eu posso pegar um lápis de cor e posso fazer uma coisa que eu amo, listra. Eu amo fazer listra. Todo personagem meu usa roupa listradinha, porque eu adoro. Então, ó, vou fazer listra nele do início ao fim. Por que eu vou fazer do início ao fim? Porque eu estou pensando nessas texturas, gente, como se fosse uma grande estampa, sabe um tecido todo estampado? Então, não adianta eu fazer só num pedacinho dele, eu tenho que fazer nele, na extensão dele todo. Posso também pegar, se eu tiver giz de cera, no caso, eu não tenho giz de cera, mas eu tenho esse, esse giz pastel aqui, que vem na latinha, e posso, sei lá, fazer bolinha. Ou posso não fazer nada, porque na verdade eu nem faço muita coisa, assim, eu não enfeito muito a textura. Posso. Posso também fazer uma coisa que eu amo,
toda a pesquisa que eu fiz no mestrado, eu usei papel rasgado, né? Então eu pegava essas texturas que eu usei, que eu fiz texturas na cor preta, tá? Eu trabalhei com preto, branco e em algum momento com vermelho. E aí eu posso, ó, pegar uma folha, posso passar tinta nessa folha, posso fazer melhor, peraí. Eu posso, na verdade, eu posso jogar mais tinta nessa folha, ó, jogando mesmo sobre ela. Espalho levemente. E eu posso amassar esse papel. Essa é uma tinta que seca rápido. Então, ó, tô aqui amassando ela muito. Quando eu abro, olha o efeito. E aí eu posso pegar uma outra folha de papel, colocar sobre ela, prensar. E quando eu abro, ó, eu tenho um carimbo uma sobre a outra. Essa coisa muito orgânica, que é única, que a gente não tem como repetir igual novamente, cada um vai fazer de um jeito. Se demorar mais para abrir, um pouquinho mais, vai dar um outro efeito. Né? Se eu fecho essa mesma folha novamente, quando eu abro, o papel já está mais frágil. E ele já meio que esgarçou também, ó. Então já tem outra coisa aqui. Ó, já até rasgou. E aí rasgou, não tem problema. Rasgou, espera secar e tá tudo bem? Oi? Rasgou, espera secar e daí tá Para tudo bem. secar. E aí pode colar em outro lugar, ou pode não colar, mas enfim. São efeitos que a gente vai conseguindo. E não tem limites para esses efeitos, porque tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui, embora eu já faça isso há muito tempo, nada disso foi pré-combinado, isso não está no meu planejamento exatamente, né? No meu planejamento está apenas criar texturas com diferentes papéis, rolos, pincéis e tintas. O que está rolando aqui na mesa de cada um, e inclusive na minha, é algo que não é pré-ensaiado, não é sabe? Não tem como repetir, né? Não tem ensaio para isso. Né? Se eu for fazer a mesma coisa agora com o mesmo papel, pode dar outro efeito. E é essa coisa da mão sobre o papel que eu acho que é o mais interessante, que é o mais instigante. E que, assim, quanto mais a gente conseguir. É muito difícil isso, mas assim, quanto mais a gente consegue não pensar, não julgar, não se preocupar com o que vai dar, melhor. É o famoso se joga, é o famoso faz. Deixa rolar. Vou ficar aqui apertando mais tempo agora, dessa vez.
Anne, a gente tem que diluir a tinta PVA em água ou deixa ela como ela tá? Então, para isso, porque tudo que eu estou fazendo eu não diluí. Tá. Mas se você quiser ela mais fluida, porque às vezes ela é grossinha, né? Se você quiser ela mais fluida para alguma coisa, pode diluir. Merci. Ah, adequar. Nem para adequar, né? Para adequar é uma coisa muito formal, né? Ou muito em desuso. Olha eu falando. É muito formal, tem que falar o Derrian. Derrian. Eu falo para adequar porque nem sei. Você era da elite francesa que foi guilhotinada. Já pensou? Eu toda me achando revolucionária da queda da Bastilha e eu fui Você foi guilhotinada. guilhotinada. Aquele trauma. Tem ninguém que fala em vida passada, que fala que sabe o que foi na vida passada, diz que foi nada menos que uma princesa, que uma coisa muito. Ó, olha aqui, ó, abrindo aqui, ó. E aí, como ela seca rápido, gente, ela gruda muito rápido. Então, quando a gente puxa, aí eu posso fazer isso novamente aqui. Derrian. Puxei novamente. E aí, aproveitando a pergunta da Cristiane, vou jogar um pouquinho d'água, vou diluir aqui a minha. Vou jogar sobre. Ó, tô colocando, diluí a minha preta, né, que já estava bem misturada aqui, fiz nessa laminha aqui do prato, mas ela tá bem diluída e tô vindo em cima do papel amarelo que eu já tinha feito. E aí forma uma máscara cinza. Vou diluir novamente. Deixa eu pegar mais um pincel aqui. Ó, e agora eu estou criando essa máscara também com a tinta diluída, que a Cristiane perguntou, ó. É água em cima da tinta que já estava no prato, aqui num cantinho, tá vendo? E aí tô vindo com essa coisinha, essa laminha cinza, criando uma máscara em cima desse outro papel aqui, para ver o que que rola.
e rola uma sombra, rola um sombreado. Fica interessante também. E aí tem uma coisa que eu estou amando fazer, que é pegar esses papéis que eu já tenho, texturizadões, coloridões, e vir com lápis de cor pintando sobre, ó. Só outra coisa, eu não uso lápis de cor. Lápis de cor, gente, tem uma técnica e tem um papel próprio para isso, tá? A gente aprende academicamente a pintar com lápis de cor, com suavidade, fazendo microcírculos para ficar uniforme. Quem faz isso muitíssimo bem é uma ilustradora chamada Daniele Galante, mas eu não faço, tá? E não, eu tenho horror, na verdade. Eu acho lindo, eu acho o máximo a Dani fazendo, mas o meu lance é criar essa texturona assim, ó. Então eu adoro pegar esse papel que eu pré-colori, que já está aqui seco, e vir com lápis de cor e criando essas coisas pouco ortodoxas. Posso vir nesse aqui. E pintando dentro. E a tinta PVA, bem como essa tinta chalk que eu falei, eu acho que no final é a mesma, se não é uma coisa muito parecida, elas são umas porosas, né? Assim, a gente consegue reparar que ela fica meio áspera, né? E quando a gente joga o lápis de cor por cima, fica muito bonito, dá um efeito gostoso, sabe? Um efeito plástico, uma outra textura que é super interessante, tá? E aí, pessoal, olha só, são 4h25. O que que eu vou fazer agora? A gente vai começar a parar agora as nossas atividades aqui. Vou deixar vocês, enfim, trabalhando texturas pelos próximos 15 dias, né? Desenvolvendo algo, né? Na outra quinzena, a gente retorna ainda trabalhando as texturas, mas na próxima quinzena, eu queria trabalhar com vocês usando tinta óleo ou a tinta de serigrafia, tá? Que são essas que são mais plásticas, essas que a gente tem que misturar com solvente, tá? Ou com água rasa ou com solvente. Então, a gente vai trabalhar nelas na próxima quinzena, certo? Então, se puder, providenciem isso. E só, tá? Para a próxima quinzena, a gente vai. Esses materiais que a gente já tem aqui, mais a tinta óleo ou a tinta de serigrafia, tá? A tinta de estilogravura, conforme preferirem. Para a gente ter essas duas possibilidades. Aí, na lista de material de vocês, eu coloquei uma caixa Tetra Pak. Pode ser caixa de suco, caixa de creme de leite, é aquela caixa de leite longa-vida, sabe? Caixa de papelão que vem, né?
peguem uma, isso, lavadinha, aí já deixa aberta, tá? Porque a gente vai trabalhar, já que a gente vai trabalhar a tinta óleo, a gente vai fazer algo com ela que é super, super interessante também, certo? Então, pronto, o material para a próxima semana é esse, tá? Esses que a gente usou hoje, mais a tinta óleo ou tinta de serigrafia. E a tinta óleo precisa do solvente, né? Precisa. A de serigrafia também, não? Também. A serigrafia, pelo menos essa daqui, ela é a base d'água. Ah, é? Ótimo. Perfeito. Que a que eu uso não é. Ela... É. Eu comprei, gente, pelo Mercado Livre. Hum. Eu achei assim, já vem um kitzinho com as cores básicas. O kit deve ter com 6 cores, sei lá. E aí, no próprio Mercado Livre, oferece um solventezinho que eu acho que é de linhaça, baratinho, Óleo de linhaça, isso mesmo. R$16. Eu acho que está até em promoção. Então, quem ainda não comprou, é uma dica, porque Tá. Sim, tá bom. Aí, gente, é o seguinte, basta a cor preta. Se vocês quiserem comprar outras, fiquem à vontade, tá? Basta a cor preta ou alguma cor escura. Eu tenho as cores básicas, que nem são tão básicas assim, mas enfim, vermelho, amarelo e azul, em tons que não são puros. Mas, por exemplo, esse vermelho cádmio, eu adoro, eu adoro, porque é um vermelho fechado, eu acho ele lindo. Então eu uso muito. Mas basta o preto, tá? Porque a gente vai trabalhar com esse tipo de textura para a semana que vem. E aí é isso. Quem ainda não assistiu aos vídeos das aulas gravadas, assistam. Eu vou disponibilizar, assim que eu baixar e renderizar, baixar e tudo, essa aula eu vou deixar lá no Google, nosso Google Sala de Aula. Que mais? E aí a gente segue nessa dinâmica das aulas gravadas. Vou montar o grupo de WhatsApp para a gente ter um ponto de encontro mais prático, tá? E vamos pensar sobre essa ideia, esse horário novo da mentoria coletiva. E é isso, Obrigada. tá bom? Então, segunda-feira a gente já se encontra novamente. Se vocês quiserem, assistam essa aula de novo, peguem essa parte das texturas. Quem quiser, o que eu sempre faço é pegar pedaços das texturas que mais me interessam, que mais me ressoam com alguma coisa, e eu vou criando, vou colocando no diário. Então, assim, já tem sempre coisa solta dentro dele, né? Mas tá vendo? Ele já pode comer. O caderno, gente, é qualquer caderno, até caderno de libra de espiral pode ser, tá? Mas assim, tá vendo? Eu vou pegando pedaços de texturas que eu acho interessantes, que tenham a ver com aquilo que nesse caso aqui, era com aquilo que eu estava pesquisando. Então, assim, tem texturas, aí tem textura por cima, e tem anotações que eu fui fazendo, tá? Então, já podem começar a mexer nisso, certo? Se esses insights, se essas coisas forem surgindo, já podem mandar brasa. Aninha, tá? Diga. Eu usei o papel reciclado, né, sulfite. Achei que não bom, ficou muito mole. Então, muito mole. Teria ter sido. Eu não comprei aquele A40, né? Seria ele o mais grosso, o ideal. Compra, faz assim, compra 2 folhinhas do papel 40 quilos, tá? E compra, Edith, eu acho que você vai se dar bem com... Edith. Oi. Onde você mora? Eu moro em Pinheiros. Vai na Daiso, sabe a Daiso? Loja Daiso? Daiso. Que é uma loja de produtos japoneses que tem... Sim. Lá eles têm esse papel que é o que a Ana está usando, que é um rolo, assim, ó. Porque fui na Calunga ontem do Shopping Eldorado. Não tinha? Me orientaram sobre isso. Então, eu porque a Calunga, o atendimento da Calunga é pavoroso. Ó, lá,
tem a DAISO, né, que o Paulo falou, que você encontra esse papel, que é papel 40 quilos, tá? Vem 4 folhas imensas, eu uso Isso. na bancada. Ou, Ótimo. olha só, se você quiser comprar um bloco, tem de diversas marcas, Sim, sim. diversas possibilidades. Compra um básico, o mais básico que você vê. Gramatura 140, gramatura 180, gramatura 120 já é bom, Tá bom. tá? Feito. Sabe uma loja ali, a minha referência é sempre a Avenida Paulista, tá? Então, assim, mas é na Alameda, é a Casa do Artista, que tem, eu acho que é Alameda Jaú, Alameda... Vou procurar. Ou quem sabe na papelaria de bairro, que eu não fui. Então, pronto, papelaria de bairro você vai achar, é um bloco desse, que aí de repente te funciona. Mas na papelaria de bairro, gente, se não tiver papel 40 quilos, é o mundo se acabando, vai ter. Eu acho que o rapaz que me atendeu ontem não estava... É porque o Calunga, em qualquer lugar o Calunga é horroroso. Tem excelentes produtos, mas os vendedores são muito ruins sempre. Você tem que saber, olha eu falando mal de outra marca. A Calunga tem que saber andar lá dentro. Vou aprender. Tá bom? Gente, eu preciso sair, eu tenho uma reunião daqui 10 minutinhos com a editora. E é pelo mesmo... Vai lá. Vai lá, querida. Obrigada, foi muito bom. Que bom. A gente vai se soltando aos poucos. Vai se soltando aos poucos, é processo, tá? Obrigada, gente. Tchau. Queridos, então é isso. Vou encerrando por aqui. Beijos para Edith, Mariana, Paulo, Paula, Cris e Rudi. Beijos. Yudi, sejam bem-vindos. É ótima para achar papel também. Essa loja sabe, Flying Tiger. Acho que em Berlim deve ter também, que é uma loja que tem um monte de coisa, tem vários tipos de papel, de caderno, de tela, pincel. Não sei se aí em Berlim. Qual é o nome? Flying Tiger. Como? É uma loja europeia, né? É uma loja dinamarquesa que tem em todos os países ali da Europa. Bacana. Tem bala, chocolate, tem coisas que se combinam. Então é isso, queridos. Eu vou parar de gravar. Galera, prazer. Querida, um beijo bem grande, viu? Muito bom revê-la, tê-la novamente. Tchau. Para os três que são meus alunos há muito tempo, né? Os três, ó. Yehudi, é um prazer tê-la novamente, viu? Muchas gracias. Queridos, beijos. Parei, vou parar a gravação.